você tem que entender o seguinte: antes de algo materializar fora, primeiro tem que se tornar uma imagem dentro de nós. Então, suponhamos que uma pessoa, que a imagem que está dentro dele é de riqueza, de abundância, de fartura, de conquista, de sucesso, e de repente, por qualquer razão, essa pessoa se encontra em uma situação desfavorável. Aconteceu alguma coisa externa e a sua fonte de renda, os seus ganhos temporariamente foram interrompidos. Porém, essa pessoa tem uma vantagem porque todo o registro que está dentro dele, toda a imagem que está dentro dele é de prosperidade. E essa imagem, que é o espírito, é o que assegura as suas habilidades. Todo o seu ser, o seu consciente e o seu subconsciente tem todas as habilidades que vai assegurar a ele produzir ou ele conquistar todas as coisas que ele perdeu. Porque todas as vezes que ele olhar para dentro dele, ele vai ver a imagem de abundância, de sucesso, de êxito. Então ali está a fonte. Então, naturalmente, além de essas imagens fornecer para ele a fé, a motivação certa, vai dar a ele as habilidades, e aquilo que está dentro dele, a imagem que está dentro dele, vai chamar à existência algo semelhante a ele próprio, porque o semelhante sempre atrai semelhante. Enquanto que uma pessoa que nasceu na escassez, essa imagem que está dentro dele é da falta, que ele lembre ou que ele não lembre. É quando faltou, muitas vezes, dinheiro para pagar o aluguel, dinheiro para comprar comida, dinheiro para fazer alguma coisa. Então, na sua formação, o que ele viu em sua casa foi a falta, a falta, a falta. Então é muito mais difícil para que essa pessoa possa ter uma imagem de uma vida próspera, de uma vida abundante, porque ele nunca viveu essa vida. E aqui está o segredo. Se é a imagem que está dentro de mim que atrai o resultado fora, uma pessoa que está na escassez, ele irá atrair mais escassez. Se é a vibração do meu corpo, se é a emoção sentida, que libera a substância que atrairá algo semelhante ao causador das vibrações, ou seja, se eu estou vibrando no medo da falta, no medo da escassez, o meu corpo está liberando a substância que irá atrair do universo as mesmas substâncias que está emanando de mim, porque semelhante atrai semelhante. Então essa substância, pode ter certeza, é o espírito negativo. É aqui que muito desse pessoal que tem falado a respeito da lei da atração, que a propósito tem ajudado muita gente, mas quando eles dizem que a mesma fonte, da mesma fonte que vem a vida, da mesma fonte que vem a morte, eles estão enganados. Porque Deus não nega a sua essência, Deus é vida. Na natureza de Deus não existe a morte, na natureza de Deus não existe escassez, na natureza de Deus não existe a falta, na natureza de Deus não existe a doença. É disso que Jesus está falando em João 10:10. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar e destruir. É disso que Tiago está falando. Meus irmãos, não se enganem. Tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que diz respeito à vida vem do alto, do Pai das luzes. Então, naturalmente, tudo que é contrário à vida não pode ter vindo da mesma fonte. Poderá da mesma fonte sair água doce e água salgada? É claro que não. Então veja só, aquele sentimento, seja ele bom ou ruim, que vibra dentro de cada ser humano, corresponde a uma semente. E esse sentimento, esse espírito vai resultar em uma emoção. Essa emoção vai emanar vibrações semelhante ao espírito, que atrairá substância semelhante ao espírito. Se eu tenho uma imagem de escassez, eu vou atrair mais escassez. Se eu tenho uma imagem de abundância, eu vou atrair mais abundância. É por isso que o Criador, sendo bom, perfeito, inteligente como Ele é, Ele nos deu a nossa mente racional, a nossa inteligência, porque nós podemos criar uma imagem. Hoje é fácil você criar uma imagem daquilo que você deseja e ocupar tempo em ver, em ouvir o que você deseja. Seja, se você deseja ganhar mais dinheiro, faça um vídeo de dinheiro e olhe para o dinheiro, passe
Passe bastante tempo vendo dinheiro. Se você deseja uma casa, faça a mesma coisa com a casa. Se você deseja um carro, faça a mesma coisa com o carro. Se você deseja uma reconciliação familiar, aquela alegria em volta de uma família, veja isso, veja aquilo, veja aquilo, veja aquilo, até aquilo transformar em uma emoção dentro de ti, porque aquela emoção dentro de ti vai fazer o mesmo efeito, vai trazer à existência aquilo que você está vibrando. Um filho de um rico, por exemplo, se porventura ele se encontrar sem dinheiro e alguém falar para ele que tem um emprego de carregador de caminhão, por exemplo, naturalmente ele ignora aquela oportunidade. Não é porque ele é orgulhoso, não é porque ele é vaidoso, está no seu automático. Da mesma maneira, uma pessoa que passou toda a sua vida na escassez, nas limitações, ouvindo falar que é muito difícil ganhar dinheiro, e de repente alguém chega para ele e diz assim: olha, ali tem uma oportunidade de emprego, é para gerenciar uma grande loja, 30 mil reais. Automaticamente, aquela pessoa que veio da escassez, ele ignora. Por que ele ignora? Porque ele se sente não merecedor de 30 mil reais. Porque ele não se vê com essa posição de um gerente. Enquanto que a pessoa que veio da abundância, que veio da riqueza, automaticamente, dentre essas duas oportunidades, naturalmente ele vai se direcionar ao emprego de 30 mil reais, ao emprego aonde ele vai ser gerente. Ele vai ignorar completamente o emprego de 1.500, por exemplo, de carregar e descarregar caminhão. É aí que entra a fé, porque a fé, ela traz justiça. Não sabeis que Deus escolheu os pobres deste mundo para torná-los ricos na fé? Está lá em Tiago 2 e verso 5. Deus pega do pó o necessitado e faz ele sentar com os príncipes. Observe, aqui Deus não está valorizando a pobreza, Deus está valorizando o pobre. Assim como Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Deus está pegando o pobre do pó e está tirando do pó, porque lá não é o lugar dele, porque Deus é amor, porque o valor do ser humano é descompatível com a realidade que ele está. Portanto, Deus aborrece a pobreza, Deus ama o pobre, portanto quer tirar de lá. Você não vê Deus: eu pego os príncipes que estão sentados lá numa posição de honra e coloco ele para ser inferior. Não, você não encontra palavra desse tipo. Então isto é a fé, que todas as coisas que diz respeito à vida humana já foi criada por Deus. Mas aonde estão essas coisas? Nas regiões celestiais. O que o apóstolo Paulo está falando em Efésios 1 é o mesmo que está escrito lá no Gênesis. Bendito Deus e Pai que já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Observe, essas bênçãos estão no passado. Essas bênçãos, elas não estão materializadas. Elas estão em forma originais, em forma de espírito, em forma de energia. Deus, ele é espírito. Nós somos físicos. Cada parte do nosso corpo é preenchido pela energia da vida, que é Deus. Cada pessoa que crê em Deus, ele tem o Criador de todas as coisas dentro de si. As nossas emoções, aquilo que nós sentimos, que vibramos em nossos corpos, nesse momento está acontecendo algo extraordinário. Está acontecendo a transmutação do que é energia invisível para o natural, para o material. Está tirando das regiões celestiais e transformando para o campo físico, para o campo natural, aonde podemos alcançar. Agora preste atenção nisso aqui. Observe que cada semente dá compatível à sua própria essência. Assim sendo, essa semente, ela corresponde ao espírito
E o Espírito produz em nós uma emoção, ou seja, em quem nós estamos pensando. O que está processando dentro de nós é coisa ruim? Então, neste caso, essa emoção é uma emoção negativa, ruim, porque essa semente ou esse espírito é uma semente do mal, é uma semente ruim. Então aquela emoção de medo, de insegurança, de tristeza, solidão, ciúmes, inveja ou qualquer outro sentimento que gera uma vibração em nossos corpos, que gera uma emoção, neste processo está se processando a materialidade daquilo que o Espírito representa. Uma pessoa que foca a falta, ela está trazendo mais a falta. Uma pessoa que tem medo de desastre, ela está atraindo desastre. Porque a fé chama à existência as coisas que se esperam. Em Hebreus afirma que o mundo que hoje existe, Deus chamou do nada e tornou visível o que era até então invisível. E que é por essa fé que chama à existência aquilo ou as coisas que se espera. A mesma fé que Deus criou o universo. Então aqui está batendo por que nós somos a semelhança de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é esse milagre que acontece, que resulta na transmutação do que está no invisível para o visível. A fé chama à existência as coisas que se espera. Vardes e deis fruto. Sem este fruto, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, o que agrada a Deus não é uma religião, não é os rituais, é a capacidade de materializar, porque é no materializar que se testemunha a veracidade da palavra de Deus, a grandiosidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus não é apenas um conjunto de regras. Fé não tem nada a ver com regras religiosas, essa capacidade de transmutação, de trazer do mundo invisível, tornar ele visível, porque a palavra de Deus está empenhada nisto. A honra de Deus está empenhada nisto. O poder de Deus se prova pelas coisas criadas. É por isso que Salmo 82 diz: vós sois deuses. É isso mesmo. Nós também podemos criar. Nós não podemos criar as leis do universo porque elas já estão criadas. Mas no que diz respeito aos resultados das nossas vidas, somos nós que criamos, nós somos co-criador com Deus. Vós sois Deus. Eu posso, você pode, os que creem podem, todas as coisas nele que nos fortalece. Então o segredo está aqui. Em que eu tenho focado? O que está processando dentro do meu coração? Porque é aquilo que eu foco, é aquilo que está no meu coração que causa uma vibração, que causa uma emoção. E é esta emoção que acontece o milagre da transmutação, de tirar do mundo invisível e trazer para o mundo natural aquilo equivalente do que está processando dentro de mim. Se eu só penso na escassez, eu vou produzir mais e mais escassez. Se eu só penso na doença, eu vou produzir doença. Mas também se eu pensar na saúde, eu vou produzir saúde permanentemente dentro de mim. Da mesma maneira, se eu penso na prosperidade, eu vou estar criando prosperidade. A propósito, quem está dentro de mim, quem está dentro de você, quem está dentro dos que crerem, é o Criador de cada uma das células. Ele conhece melhor do que qualquer médico toda a anatomia humana. Ele conhece veia por veia, sangue, célula por célula. É só você crer e deixar. O resto é com ele, porque o espírito dele é maior, o poder dele é maior, a inteligência dele é maior do que qualquer criador de doença ou idealizador